Eu quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 40. Atos, capítulo 9, verso 40, nos diz assim: Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Eu quero falar, diante dessa passagem bíblica, sobre ela costurava esperança. Suas boas obras jamais foram esquecidas por Deus. A Bíblia diz que Dorcas era conhecida por algo que o dinheiro não podia comprar. Um coração disposto a servir. Ela dedicava o seu tempo para cuidar dos necessitados e especialmente das viúvas, confeccionando túnicas e roupas para quem precisava. Sua fé era tão demonstrada em gestos simples, mas cheios de amor. Quando Dorcas morreu, a cidade inteira sentiu sua falta. As viúvas choravam e mostravam a Pedro as roupas que ela havia costurado. Aquelas vestes eram muito mais do que tecidos. Eram testemunhos vivos de uma mulher que transformava a vida das pessoas através da generosidade. Pedro então entrou no quarto, pediu que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Então disse: Tabita, levanta-te. E naquele instante Dorcas abriu os olhos. Deus transformou o luto em alegria e desenvolveu a igreja uma serva cuja vida já havia deixado marcas profundas. Essa história nos ensina que Deus valoriza aquilo que muitas vezes passa despercebido pelos homens. Um prato de comida, uma roupa doada, uma palavra de consolo ou uma atitude de bondade. Podem parecer pequenos gestos, mas têm um enorme valor diante do Senhor. Não precisamos ocupar grandes posições para fazer a diferença. Quando usamos nossos dons para servir ao próximo, nossa vida se torna um reflexo de amor de Cristo. Assim como Dorcas, podemos deixar um legado que continuará falando através das vidas que foram alcançadas por nossas atitudes. Então, diante dessa passagem que fala sobre Dorcas, eu quero falar para você no dia de hoje, se as pessoas lembrassem da sua vida pelas atitudes que você deve, que marcas de amor a serviço elas podem contar. Nós vemos que essa mulher era uma mulher generosa que cuidava das viúvas, dos necessitados, dos órfãos. E a Bíblia nos diz que ela tinha um dom específico. Ela costurava. Ela fazia roupas para ajudar os necessitados. Um gesto simples, mas poderoso diante daquela comunidade, na qual a Bíblia diz que ela era uma mulher generosa, que ajudava o próximo. Ela costurava a esperança e que as suas boas obras jamais foram esquecidas por Deus. Então, diante desse texto,
que fala sobre esta mulher que, diante da sua comunidade, quando ela faleceu, a Bíblia diz que todos sentiram a sua falta, todos sentiram a sua presença naquele lugar, porque a Bíblia diz que ela era uma mulher generosa, bondosa e gostava de ajudar o próximo. Mas diante dessa passagem bíblica, Deus, através do seu servo, através de Pedro, todos clamavam a Pedro para que ele fosse orar pelo corpo e para que Deus desse para ela mais alguns anos de vida. E a Bíblia diz que Pedro mandou que todos saíssem e ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, se assentou. Deus fez um milagre extraordinário naquela comunidade. Nós vemos diante dessa passagem que Deus, através do seu poder infinito, ressuscita esta mulher e ressuscita também naquela comunidade a nova esperança. E Deus também, nos dias de hoje, diante dos dias na qual nós estamos vivendo, na qual as esperanças já se foram, a qual nós vivemos em uma sociedade na qual nós estamos vivendo diante desses últimos dias, que Deus venha ressuscitar a esperança, que Deus venha ressuscitar os sonhos, que Deus venha ressuscitar a esperança de uma nação, de um bairro e de uma cidade, e que Deus venha levantar como esta mulher, homens e mulheres generosos, que venha levantar pessoas generosas que contribuem para a sua comunidade, para a sua cidade e para o seu país. Assim como essa mulher foi um exemplo na sua comunidade, e que Deus venha levantar exemplos também em nossas comunidades, em nossa cidade, para que o reino de Deus venha expandir, para que a obra do Senhor venha a ser feita com amor, carinho e com generosidade, assim como o Senhor também nos manda. Que diante dessa palavra todos fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.